Gêmeos tanto de animais quanto de humanos podem ser bivitelinos ou univitelinos. Os univitelinos são aqueles onde as células se dividem igualmente, gerando dois seres com a mesma carga genética. Porém, essa divisão pode ocorrer alguma falha, e aí geram seres com duas cabeças, na qual chamamos de siameses. Vem! Número 7. Cobras. O maior número de siameses registrados no mundo vem deste réptil. Recentemente aconteceu um caso nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova Jersey. Acredite, é uma cascavel apelidada de David Duplo. Ela nasceu com duas cabeças não fundidas. E incrivelmente, então, elas têm duas línguas, que é o principal órgão sensorial das cobras. E eles funcionam de forma independentes, inclusive para se alimentar. Essa cobra de duas cabeças não fundidas, ela pode se alimentar pelas duas cabeças. Ou seja, as duas cabeças não fundidas são totalmente funcionais. As duas têm veneno, as duas se alimentam, as duas picam. Um outro exemplo é esta cobra coral que nasceu em Miami, que tem duas cabeças completamente fundidas. Segundo especialistas, estas cobras podem viver em cativeiro por até 20 anos. Número 6. As tartarugas. Depois das cobras, as tartarugas são os répteis que mais casos têm de animais siameses registrados no mundo. Esta condição pode afetar tanto tartarugas marinhas quanto tartarugas de água doce. Os filhotes de tartarugas siamesas podem sobreviver e chegar à fase adulta sem nenhuma complicação. Na maioria dos casos, as tartarugas siamesas nascem com duas cabeças funcionais e totalmente independentes. E você está assistindo o Top 10 Fausto aqui, este canal que finalmente esta semana começou a crescer nesta plataforma e sem a ajuda de ninguém, graças ao meu vídeo que viralizou dos animais híbridos, os animais misturados existentes no mundo. Tô deixando aqui no card, assiste depois, porque hoje nós estamos conhecendo os animais siameses do planeta. Bora! E no número 5, os lagartos. Casos de lagartos siameses são bem raros. E na maioria das vezes os filhotes não passam dos primeiros dias de vida, salvo raras exceções. Alguns filhotes conseguem sobreviver e chegar à fase adulta com duas cabeças fundidas. Em 2013, na China, nasceu esta espécie de lagarto, chamada de dragão barbudo. Por incrível que pareça, o lagarto nasceu com duas cabeças bem formadas, além de parte do torso e membros dianteiros também muito bem formados e independentes. E o mais incrível é que as duas cabeças se alimentam como se fossem dois indivíduos diferentes. E segundo relatos do dono, a cabeça direita é a dominante. No 4, vacas e bezerros. Acredito que este seja o caso de animais siameses mais comum, porque quem até hoje nunca ouviu falar numa vaca ou num bezerro siamês? Inclusive, casos aqui no Brasil. Na maioria dos casos, os animais nascem com diprosopia, ou seja, duas cabeças mal formadas. Esta condição é ainda mais rara do que a dicefalia. A diferença é que, no caso da ditrosopia, a região cefálica e as estruturas faciais mostram duplicidade e não são fundidas. Casos de vacas e bezerros que nascem com duas cabeças separadas e muito bem formadas é muito raro. Apesar da raridade, alguns bezerros nasceram com as duas cabeças fundidas e, em alguns casos, até pescoços fundidos. Mas em nenhum, absolutamente nenhum destes casos, os bezerros chegaram à vida adulta. E os gatos estão no número 3. Para você que ama seu gatinho, não se preocupe, as chances de um gato nascer com duas cabeças é quase nula. No entanto, na maioria dos casos, quando acontece, as cabeças são fundidas, como se fosse uma imagem espelhada da outra. Como já foi falado, esta condição é chamada de diprosopia.
Este é Frankie Lowe, um gato nascido nos Estados Unidos em 1999. E apesar de ser um único animal, a dona resolveu colocar 2 nomes. Ou seja, é Frankie e Lowe. Frankie e Lowe possuíam 3 olhos, 2 orelhas, 2 narizes e 2 bocas. Especialistas disseram que ele não passaria das primeiras semanas, mas o gato quebrou todas as expectativas deles. E por incrível que pareça, Frankie Lowe viveu 15 anos e ficou conhecido como o gato de 2 cabeças mais velho do mundo. E os porcos estão no número 2. Casos de leitões siameses já foram registrados em todo o mundo. A grande maioria de casos de porcos com 2 cabeças é bem similar e semelhante aos bezerros e gatos já mencionados antes. Geralmente as cabeças são fundidas, adquirindo aquela sensação de imagem espelhada. Como este caso em Petrolândia, um pequeno município no estado de Santa Catarina. Um leitão nasceu com 2 focinhos e 3 olhos. Mas infelizmente o porquinho faleceu alguns dias após o nascimento. E no número 1, o tubarão, el tiburón. Em 2011, um pescador capturou uma fêmea de tubarão-touro. E ao abri-la, descobriu que a mesma estava grávida. Por incrível que pareça, os filhotes ainda estavam vivos e foram soltos ao mar. Porém, um chamou muita atenção. Entre os filhotes estava um tubarão de 2 cabeças. E é claro que, infelizmente, o filhote não sobreviveu. Após estudos, descobriram que era uma fêmea com 2 cabeças completamente bem formadas e 3 nadadeiras. E como vimos nesse vídeo, animais de 2 cabeças raramente chegam à fase adulta, mas a sua maioria cresceu em cativeiro. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então já dá um soco nesse like e não esqueça de se inscrever no canal, me ajude a chegar até os 500 inscritos, tô quase lá. Assim também você não perde nenhum vídeo como este, em forma de listas, trazendo conhecimento e curiosidades toda sexta e segunda. Eu fico por aqui, bom fim de semana, até segunda, beijo!